Cada nó armazena o endereço de memória do próximo. Ou seja, nós temos aqui, né, a noção de encadeamento. Cada nó aponta o endereço do próximo. Dessa maneira a gente precisa controlar o primeiro e o último, porque a fila a gente tem dois controles, do início e do final, para facilitar o nosso trabalho, o nosso controle. Obviamente que se nós vamos fazer isso dinamicamente, nós temos que utilizar ponteiros. Então, na estrutura que define a fila encadeada, nós temos aí a utilização de ponteiro. A gente tem aqui na tela, então, a struct, olha só, typedef, definindo um novo tipo, o nome da estrutura, nó, e aí eu coloco dois campos, um campo com o conteúdo, no caso, esse nó é para armazenar somente caracteres, ok? Somente caracteres, e depois, o que eu tenho aqui? Struct nó, ponteiro, próximo. Então, esse ponteiro próximo vai apontar para um outro nó, uma outra struct nó. Então significa o seguinte, pessoal, o nó de uma pilha encadeada e o nó de uma fila encadeada são exatamente iguais. Então olha só, isso aqui é para cada nó. Vamos ver graficamente como é que fica esse esquema aqui. Olha aí então, a gente tem na sequência um exemplo de uma fila encadeada, com um nó armazenando A, outro nó armazenando F, outro nó H, outro nó o elemento B. Então assim, como a gente viu, precisamos de dois campos, de duas variáveis, conteúdo e um ponteiro para apontar para o próximo nó. Que aí a gente verifica, olha só, conteúdo estão destacados em amarelo e o próximo agora destacado, o campo próximo destacado em verde. Toda fila, na verdade, ela pode ser definida com base em um ponteiro para o primeiro nó e um ponteiro para o último nó. Vamos acompanhar aqui no slide uma definição de estrutura para isso. Então nós temos a estrutura typedef struct, fila com dois campos, nó char início e nó char final, ambos ponteiros. Vamos apresentar aqui também um esquema gráfico para facilitar o entendimento. Vamos lá. Então nós temos aqui uma fila encadeada. Essa fila encadeada, ela tem 4 elementos, A, F, H e B, encadeados. Nós temos um ponteiro para o início e um ponteiro para o final. O ponteiro para o início vai apontar para o elemento A. E o ponteiro para o final vai apontar para o elemento que contém o caractere B. Mas a gente só tem uma ressalva a fazer, que inicialmente, se a fila não tiver nenhum elemento, tanto o ponteiro para o início quanto o ponteiro para o final, eles são nulos. Para inserir nessa fila, professor Alexandre, como é que a gente pode fazer isso? Função em kill, vamos ver como é que a gente faz para inserir graficamente. Estamos aqui então no próximo slide. Olha só, pessoal, lembrando que aqui em cima, início e final, é uma nova estrutura, uma nova declaração, um novo registro, como o Carlos falou. E em cada nó aqui é uma outra struct. A gente não precisa, então, de duas structs na implementação de fila com locação encadeada de memória. Não é que a gente precisa, na verdade é recomendado. A gente pode utilizar somente o nó, só que fica menos eficiente. Vamos acompanhar. Primeiro comando que a gente tem, na tarja preta aqui embaixo. Olha aí, nó char novo. Estou declarando, então, um novo ponteiro para nó char, ponteiro, asterisco, para nó char. E estou alocando memória para ele. Estou alocando memória para esse nó char. Vamos ver o que acontece aí. Olha só, apareceu um novo nó. Foi alocado um novo campo, um novo nó na memória do computador. Qual que seria o próximo comando, então, de inserção da função include? Olha só, o novo. Esse novo nó que foi alocado, novo. O campo conteúdo desse novo posição de memória, vai receber o quê? O elemento que está sendo inserido. O elemento que está sendo inserido nessa fila. E aí, olha só, o elemento H acabou de ser inserido no conteúdo do nó. Bom, e na sequência, qual é o próximo comando? Olha só, esse novo nó, o campo próximo dele, ou seja, o próximo do novo nó, vai apontar para quem? Para ninguém. Ele é o último, ele está sendo inserido no final. Como ele está sendo inserido no final, não tem ninguém depois dele. Então o próximo dele é null. Olha aí o ponteiro aparecendo, para ninguém. E na sequência, qual é o próximo comando? Olha só, vamos ler de trás para frente. Lembra-se da dica que a gente falou na disciplina de algoritmos e programação? Lendo de trás para frente, olha aí. O próximo do final da fila. Quem que é o campo próximo do final da fila? Final da fila, o campo próximo, olha só, o ponteiro próximo do final da fila. Então, olha só, ele vai apontar para quem? Para o novo nó.
Beleza? Acabou, será? Não, ainda não acabou. Olha para onde o final está apontando. A gente precisa fazer ele apontar para o nó que tem o elemento H. E é isso que está fazendo aqui. Olha só, o final da fila vai apontar para quem? Para o novo elemento. Final da fila, recebe novo. Vai apontar para o novo elemento. Vamos ver como é que ficaria então a função de inserção na sequência. Olha aí, exatamente aqueles campos que a gente viu anteriormente, aqueles comandos, um a um, só que claro, utilizando um após o outro na sequência. Vou apresentar aqui a função dequeue, que ela remove um elemento da fila no slide. Então nós temos a fila na qual foi inserida o elemento H, a mesma fila que o professor Alexandre usou como exemplo. Então nós temos ela aqui na sequência AFBH. Para inserir um elemento dessa fila, obviamente tem que ser o elemento A, porque é o primeiro da fila. Então só sai o elemento que está no início. Então vamos acompanhar aqui. Antes disso, a gente vai fazer um ponteiro auxiliar apontar para esse novo elemento. Esse ponteiro auxiliar, ele permite o quê? Permite que a gente não perca o elemento A para poder desencadeá-lo da fila. Então veja, nós vamos fazer com que o início aponte para o próximo elemento. Com o início apontando para o próximo elemento, o que a gente pode fazer? O A já foi removido. Então, a nossa fila agora ela tem os elementos F, B e H. O elemento A já não faz parte da fila mais. Por isso, a gente pode apagar esse nó daí. Professor Alexandre, tem mais algum exemplo para passar para a gente? Temos um exemplo aqui de aplicação que a gente pode utilizar. Fila, claro, uma coisa mais lúdica agora. Vamos lá ver? Vamos brincar então? Vamos brincar, olha só. A gente tem no próximo aí. Olha o que a gente tem aí, o que é isso? Tetris, claro que isso aí é só um vídeo que a gente deixou pronto para ilustrar. Olha o que está aparecendo lá em cima, do lado direito. Próximas peças. Repare então que a primeira peça que entrou é a primeira que vai sair, né? Então olha só, ela obedece uma fila, aqui é uma fila. E vai andando, ó. O próximo da fila, quem que é aqui agora? Essa peça cor de rosa. Outro exemplo bastante comum, que a gente talvez não tenha reparado ainda, é de filas em sistemas operacionais. Então vamos acompanhar aqui no slide. Nós temos aí simulando um processador e diversas tarefas. Observe que a primeira tarefa que chega, ela é processada e sai da fila. Ela chega para ser processada e sai da fila. Bacana, Carlos. Então, o importante é falar que, independente desses dois exemplos aí, o exemplo do Tetris ou o exemplo de escalonamento de processo, utilizam os mesmos conceitos e os mesmos algoritmos de fila. Claro que as diferenças são outros conceitos aí, não é acerca de fila. Bom, a gente trouxe um exemplo aqui em código só para ilustrar. Vamos dar uma olhada. Olha só, aqui em cima, definição do nó que a gente vai utilizar na nossa fila. Como já foi apresentado, um campo conteúdo e um campo próximo para o próximo nó. Nesse caso aqui é um nó de string e não um nó de caracteres, ok? Depois, quando foi definido a struct fila, olha só, com o nó ponteiro apontando para o início, o nó início, e o ponteiro apontando para o nó final, beleza? Apontando para o nó final. Então, só para mostrar que as structs estão aí. Para que serve esse exemplo, professor? Serve para o seguinte: imagina que vocês, de vez em quando vão no médico, vão lá e enfrentam uma fila. Claro, isso não é muito agradável. Bom, mas existe só uma fila, geralmente, em consultórios, ou existe uma fila para cada médico? Bom, se existe uma fila para cada médico, a gente não vai poder utilizar somente uma fila, uma declaração de fila no nosso programa. A gente vai precisar de ser uma fila para cada médico. Então isso é importante. Vamos ver na sequência aqui então o que a gente tem aqui. Olha só aqui na função main principal, tem aqui então o nome do paciente, uma variável para armazenar o nome paciente com 20 posições de caracteres, uma string de 20 posições, e um número para indicar o int, uma variável médico, para indicar o número do médico. Eu tenho 3 médicos aqui nessa clínica, o médico 1, médico 2, médico 3. Então olha só, na sequência a declaração das filas de médicos. Tipo, fila. E estou declarando a fila para o médico 1, a fila para o médico 2, fila para o médico 3. Então vamos ver na sequência aqui. Tem um laço de repetição para ficar repetindo até que seja entrado o médico 0. Então quando entrar o médico 0 ele vai sair. É a saída desse laço de repetição. Então nessas primeiras linhas, basicamente é para entrar o nome do paciente e depois o número do médico. Número, médico 1, 2 ou 3. Mas a gente não está interessado nisso, a gente está interessado na sequência. Olha só, um switch case indicando, se o médico escolhido foi o médico 1, case 1, o que acontece? Vai ser inserido, olha só, em queue, inserido o paciente, que é o segundo parâmetro, na fila
médico 1, que é o primeiro parâmetro. Então eu passo a fila indicando qual que é o médico que vai ser inserido. Então vai ser inserido o paciente na fila do médico 1. E aí, paciente inserido. Se fosse o médico 2, entraria no caso 2. Olha aí o caso 2, vai inserir em queue paciente, que é o segundo parâmetro da inserção, na fila médico 2. Quando sair, aqui esse fechamento é para sair do laje de repetição, sair, vai imprimir as 3 filas, para a gente ver o conteúdo das 3 filas. Claro que eu já implementei essas funções imprimir aqui em cima, função imprimir e a função inserir. Que a gente vai, eu não vou explicar agora essas duas funções, por questão de tempo, a gente já está chegando ao limite da aula, mas essas funções, esse código-fonte completo, vai estar lá no AVA disponível para vocês, ok? Fechou então, pessoal, Alexandre? Fecha a conta e passa a regra, vamos pegar a fila agora no boteco. É verdade. Valeu, pessoal, até mais.